Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Quero te encorajar a ficar conectado porque eu estou certo que Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Sabe, conforme passam os anos, nós percebemos que a vida é feita de escolhas e as nossas escolhas geram consequências. Na verdade, as consequências que vivemos são resultado de escolhas que fizemos. Sejam elas boas ou ruins, todas as suas escolhas são como sementes, que em um determinado momento trarão colheitas para a sua vida. Agora, vamos ser sinceros, existem momentos em que nós fazemos boas escolhas e existem momentos em que nós fazemos péssimas escolhas. Eu acredito que normalmente as péssimas escolhas que fazemos, nós fazemos justamente nos momentos difíceis. Momentos em que estamos frágeis emocionalmente, momentos em que estamos frágeis financeiramente, momentos em que estamos frágeis relacionalmente, espiritualmente, enfim. Quando a gente não tá legal, a gente tem uma tendência muito grande de fazer más escolhas. O problema é, quando você faz uma má escolha, certamente em um determinado momento você vai colher os resultados dessas escolhas. É por essa razão que você e eu, mesmo diante das nossas mais desafiadoras histórias, momentos, situações, ainda assim, eu e você precisamos optar por boas escolhas. E se existe uma escolha que faz total diferença na nossa vida, é você escolher alegria no lugar de tristeza. E você pode me dizer, mas pastor, como que eu faço para escolher alegria no lugar de tristeza? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. E eu quero ler com você um texto que está na palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo 42. Faremos a leitura dos últimos versículos. E eu quero te encorajar, se você não assistiu os últimos episódios, assista aos últimos episódios, porque caminhamos pelo Salmo 42 e extraímos lições preciosíssimas para a nossa vida. Todos esses vídeos estão na playlist Em Dia com Deus. Mas hoje eu quero ler os versos 9, 10 e 11. E olha só o que a palavra de Deus diz. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, nesse texto nós vemos com clareza um homem que está passando por um momento de angústia, um homem que está afligido, um homem que está com seu coração em pedaços, alguém que está propenso a tomar más escolhas, alguém para fazer péssimas decisões. E diante dessa situação, ele opta por não tomar uma decisão ruim, por não fazer uma escolha que traria danos para a sua vida, mas ele faz uma escolha que vai produzir alegria e esperança para a sua jornada. Olha só, esse texto é tão maravilhoso porque, de fato, como eu disse, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fragilidade, as chances de você fazer péssimas escolhas é muito grande. Mas aqui no texto encontramos um homem que, diante das suas dificuldades, diante do seu sofrimento, opta por fazer uma boa escolha. E se caminharmos pelos versos, vamos conseguir extrair lições preciosíssimas no que diz respeito a fazermos boas escolhas, a escolhermos alegria no lugar de tristeza, a escolhermos um caminho que no futuro vai produzir o quê? Alegria, boas consequências para nós. O texto traz algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira lição é que Deus não tem problemas com conversas sinceras. Guarde isso no seu coração. Eu faço questão de compartilhar isso por diversas vezes, em diferentes contextos, porque essa é uma realidade. Deus não tem problema com conversas sinceras. Deus não tem problema de você rasgar o seu coração e dizer exatamente aquilo que você está passando. Expressar a sua fragilidade, expressar o seu sofrimento, expressar a sua angústia, expressar a sua dor.
Não à toa, o texto que nós lemos diz: direi a Deus a minha rocha. Aqui ele está falando, olha, direi a Deus aquele que é o fundamento da minha vida, o lugar seguro do qual eu tenho construído a minha vida. Essa conversa não é uma conversa de incredulidade, porque ele está crente, ele está certo de que Deus é a rocha, Deus é o lugar de salvação, Deus é o lugar de segurança, mas ainda assim ele tem uma conversa sincera com Deus e diz sem problema nenhum: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Olha, queridos, se existe uma verdade, é que existem momentos em que nós sentimos que Deus esqueceu da gente. Principalmente quando você está passando por uma situação dolorosa. Principalmente quando você está passando por um grande sofrimento. E você sente isso e às vezes tem até receio de colocar para fora, mas o salmista, o escritor desse salmo, sem problemas nenhum, disse: olha, eu preciso ter essa conversa sincera. Por que, Senhor? Porque o Senhor me abandonou. Por que, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu estou vagueando aqui, sofrendo, sendo oprimido? Por que eu estou passando por essas situações? Meus irmãos, sabe, independente da circunstância que você esteja vivendo, você pode estar passando o momento mais doloroso que você já teve na sua história. Ainda assim, converse com Deus. Conversar e expressar a sua dor para o nosso Pai Celestial não é uma declaração de incredulidade. É uma declaração de confiança em Deus. Eu confio que Tu és o meu Pai Celestial, por isso que eu estou sendo tão claro, por isso que eu estou sendo tão direto, por isso que eu estou sendo tão sem pudor nenhum. Eu estou falando o que eu estou sentindo. Não tenha receio de ter conversas sinceras com Deus. Deus gosta de conversas sinceras. E nesse texto, diante da angústia, diante da aflição, diante da fragilidade, o texto nos mostra alguém que decide ter uma conversa sincera com Deus. E ele diz com clareza: por que o Senhor se esqueceu de mim? Olha só o que eu estou vivendo. Olha só como eu estou sendo afligido. Ele expressou a sua vulnerabilidade no lugar certo. Porque, independente da angústia que você esteja vivendo, o lugar certo para você depositar os seus maiores clamores, os seus maiores questionamentos, você realmente abrir o seu coração, é na presença de Deus. Isso prepara o caminho para que você faça boas escolhas. Grande parte das escolhas ruins que nós fazemos acontecem, eu não vou dizer grande parte, mas todas as escolhas péssimas que você e eu fazemos quando estamos frágeis em alguma área da vida começam a partir de nós irmos no lugar errado para tomarmos a escolha que nós precisamos tomar. É por essa razão que o texto diz: olha, vá para a presença de Deus, em primeiro lugar, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma escolha, antes de você se precipitar por causa da sua fragilidade. Você está mal? Vai para a presença de Deus. Você não está legal? Dobre os seus joelhos, busque a presença do Senhor e tenha uma conversa sincera com Ele. Se você quer fazer boas escolhas, você precisa criar o hábito de conversar com Deus antes de tomar as suas decisões. Você precisa criar o hábito de ter conversas sinceras com o Senhor antes de decidir por qual caminho você vai trilhar, porque os nossos caminhos, as nossas escolhas geram consequências. Mas existe uma outra lição tão poderosa nesse texto que eu acredito que faz total diferença na nossa vida. Qual é essa lição? Quando você está frágil, guarda isso no seu coração. Quando você está frágil, você tem que tomar cuidado para quem você dá ouvidos. Isso é algo sério, porque na nossa fragilidade parece que o nosso ouvido fica mais sensível a coisa que a gente não deve dar ouvidos. Não à toa, o texto diz: até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? O escritor dos Salmos, desse salmo, está expressando uma angústia profunda, porque quando ele dá ouvidos para esses zombadores, quando ele dá ouvido para esses opositores da sua fé, até os seus ossos doem. É um sofrimento profundo, um sofrimento agoniante, é algo assim terrível que ele está passando. E isso é algo que nos ensina uma grande lição. Você e eu precisamos tomar cuidado para quem a gente dá ouvidos diante das nossas fragilidades. Se você não está bem espiritualmente, tome cuidado para que você não dê ouvidos para aquele que vai dizer:
Onde está o seu Deus? Se Deus é bom porque você está nessa situação, porque você é fiel a Deus se Ele deixou você passar por isso? Será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você está passando por essa situação de angústia? Você está passando por esse sofrimento? Gente, nós temos que estar atentos a isso, atentos às setas do inimigo. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, talvez você nunca ouviu, mas existe essa expressão que diz as setas de Satanás, as setas do inimigo. E o que são essas setas? São elementos que querem puxar a sua atenção para que você tome decisões e percorra caminhos que não são aqueles que Deus tem para a sua vida. Precisamos blindar os nossos ouvidos e tomar cuidado para aquilo que a gente ouve, porque tudo que você ouve com frequência, com o tempo, tem acesso ao seu coração. E tudo aquilo que tem acesso ao seu coração, com o tempo, determina as suas atitudes. E tudo que determina as suas atitudes, com o tempo, determina o quê? As consequências que você vai viver na sua vida. É por essa razão que precisamos tomar cuidado com o que estamos ouvindo diante da nossa fragilidade, com as pessoas que estamos dando ouvidos diante da nossa fragilidade. Porque tem gente que gera fé na sua vida e tem gente que gera incredulidade no seu coração. Tem amigo, gente, tem amigo que parece inimigo, porque no momento de fragilidade nos dá os piores conselhos que nós podemos seguir. Tem gente que dá umas direções para nós que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É por essa razão que em momentos de fragilidade, em momentos que você não está legal, você tem que dobrar sua atenção. Talvez você não esteja fortalecido, mas você precisa dobrar sua atenção para que você não caia no erro de dar ouvidos para pessoas que você não deve dar ouvidos e, por causa disso, fazer escolhas que vão gerar consequências que você não gostaria de viver, consequências que vão trazer tristeza para a sua vida. A vida é feita de escolhas. Existem escolhas que são caminhos de alegria e paz. E existem escolhas que são caminhos de tristeza e bagunça, desordem para a sua vida. É por isso que precisamos, em primeiro lugar, diante das nossas fragilidades, antes de tomarmos uma decisão, buscarmos a presença de Deus e falarmos sinceramente com Ele. Você precisa abrir o seu coração na presença do Senhor. Em seguida, você precisa blindar os seus ouvidos, para você não dar ouvidos para aqueles que vão destruir a sua vida, aqueles que vão te lançar setas no seu caminho para que você tome direções e faça escolhas que vão te distanciar do propósito de Deus para você. Vão gerar sofrimento. Aqui vemos, até os meus ossos sofrem. Mas existem outras lições que nós podemos extrair desse texto também para estarmos em dia com Deus. E uma outra lição que nós podemos extrair é que a sua fé, guarde isso no seu coração, a sua fé sempre deve falar mais alto do que os seus sentimentos. Pastor, mas você já falou sobre isso em outro vídeo e eu estou reforçando porque isso é importante. A sua fé precisa falar mais alto do que os seus sentimentos. No texto, no verso 11, por mais uma vez, o escritor do Salmo, porque ele já disse isso anteriormente, reforça a situação. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? É aquele momento em que, novamente, o escritor do Salmo olha no espelho e fala com ele mesmo e faz essas perguntas. Por que você está tão triste? Por que você está tão angustiado? Por que você está sofrendo tanto? Por que você está nessa situação, ó minha alma? E em seguida, ele vem com uma convicção. E essa convicção nada mais é do que uma certeza inabalável. Certeza inabalável que nós chamamos de fé. E o que ele diz? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Ele está falando consigo mesmo. Ele está como se estivesse na frente do espelho dizendo, por que você está tão mal? Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua convicção em um lugar que está acima dos seus sentimentos. Porque quando você está frágil, os seus sentimentos querem gritar mais alto. Mas eu tenho que te dizer, mesmo diante das mais profundas fragilidades, mesmo diante do mais complexo sofrimento que você possa enfrentar, ainda assim, a sua fé deve falar mais alto, a sua convicção deve falar mais alto, e você deve dizer para você mesmo,
Ponha a sua confiança em Deus. Na hora de fazer essa escolha, ponha a sua confiança em Deus. Na hora de tomar essa decisão, ponha a sua esperança em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Esse é um segredo incrível, um segredo transformador para que, mesmo diante das suas fragilidades, você tome escolhas que vão gerar consequências de vida, consequências de felicidade, consequências de alegria, consequências de paz, resultados de uma vida cheia da presença de Deus. Ah, meu irmão, coloque a sua confiança em Deus. Independente de como você está vivendo hoje, coloque a sua confiança em Deus. E o texto conclui de uma forma maravilhosa. Uma maneira assim que eu vejo que isso deve ser uma prioridade na vida de toda pessoa que quer estar em dia com Deus. E se você quer estar em dia com Deus, essa deve ser uma prioridade na sua vida. E qual é essa prioridade? Não permita. Guarde isso no seu coração. Não permita que as suas circunstâncias habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios. Eu vou dizer isso novamente. Não permita com que as suas circunstâncias habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios. O texto conclui da seguinte maneira: pois ainda o louvarei. Esse ainda está se referindo a, olha, ainda, apesar das minhas fragilidades, apesar do meu sofrimento, apesar dos pensamentos incrédulos que eu muitas vezes tenho, apesar de todas essas coisas, ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Eu volto a dizer, não deixe com que as circunstâncias habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios. Sabe por quê? Todo ato de louvor são sementes que nós estamos lançando, sementes que nós lançamos no interior da nossa alma, sementes de adoração e confiança em Deus. Porque quando você adora ao Senhor, em primeiro lugar, você reconhece quem Ele é, você reconhece a grandeza dEle, você reconhece o poder sobrenatural dEle, você conhece os atributos do Senhor. E quando você está adorando, quando você está exaltando o nome de Deus, essas sementes de confiança e de fé são lançadas no seu interior e elas acabam contribuindo e determinando as suas escolhas. E meu irmão, se você semeia sementes que são sementes de fé, se você semeia sementes de confiança em Deus, se você semeia sementes de certeza de que Deus está no controle da sua vida, meu irmão, será natural, minha irmã, isso vai ser algo que você não vai ter que fazer forças, porque a consequência natural de decisões de adoração ao Senhor é o quê? Colheitas do favor de Deus sobre a sua vida. Por isso que o salmista diz, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, independente do que aconteça. Eu quero honrar ao Senhor, eu quero glorificar o nome de Deus e essa é a minha oração por você, para que esse seja o seu desejo, apesar das suas fragilidades, apesar do seu sofrimento, apesar das suas angústias, que ainda assim você confie em Deus de todo o seu coração e o adore, quer os dias sejam bons, quer os dias sejam ruins, quer você esteja bem, quer você não esteja bem, ainda assim, continue louvando a Deus, escolha, faça essa escolha, independente de como você está. Estou bem, estou na igreja, levantando as minhas mãos, adorando a Deus, glorificando o nome dEle, cantando louvores no meu carro, falando das boas novas para as pessoas que estão no meu lugar. Estou bem, estou fazendo isso. Não estou bem, também estou fazendo isso, porque as suas circunstâncias não devem habilitar ou desabilitar o louvor dos seus lábios. Meu irmão, a melhor escolha que você pode fazer, a escolha de felicidade, a escolha que te conduz por um caminho de vida, é uma escolha de viver uma vida de adoração, independente das circunstâncias. Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. O poder da escolha está nas tuas mãos. Você pode escolher um caminho
que vai trazer consequências de tristeza para sua alma, fraqueza para o seu espírito e vão te distanciar do centro da vontade de Deus. Ou, mesmo diante das suas maiores fragilidades, você pode escolher viver para Deus. Você pode escolher confiar em Deus. Você pode escolher adorar a Deus, sabendo que o Senhor ama o seu povo, que o favor de Deus está sobre aqueles que continuam o adorando independente das circunstâncias, e que essa palavra encontre espaço no seu coração. O favor de Deus habita no coração daqueles que não deixam com que as situações da vida habilitem ou desabilitem o louvor dos seus lábios, e que independente do que você está vivendo hoje, você continue adorando a Deus, reconhecendo a grandiosidade, reconhecendo os atributos de Deus e sabendo que Ele está presente na sua vida. Vamos orar mediante a isso? Pai, eu te louvo e te agradeço porque a Tua palavra nos ajuda a entender qual que é a Tua vontade para as nossas vidas. E, Senhor, de fato, nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Escolhas boas pavimentam o caminho para boas consequências. Escolhas ruins pavimentam o caminho para colheitas de destruição, colheitas de sofrimento. E, Pai, no dia de hoje eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, pedindo simplesmente para que o Senhor derrame graça e sabedoria sobre a vida de cada um deles, para que, independente da situação em que eles estejam vivendo, que as setas do inimigo não falem mais alto do que a convicção de que o centro da Tua vontade é o melhor lugar onde nós podemos estar. Por essa razão, Deus, eu te peço, Espírito Santo, conduza-nos segundo a Tua vontade, nos aproxime do centro dos Teus planos, dos Teus projetos para nós. Que Deus, que a gente não dê ouvidos para pessoas que querem nos roubar do centro da Sua vontade, querem nos distrair, nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. E, Pai, que nós tenhamos a coragem de termos conversas sinceras contigo, antes de tomarmos decisões, antes de fazermos escolhas. Que de fato, ó Deus, nós sejamos guiados pelo Senhor e ao sermos guiados por Ti, desfrutemos do Teu favor sobre as nossas vidas. Conduz o Teu povo, Pai, para que nós tomemos boas decisões, para que nós façamos boas escolhas. Essa é a minha oração no dia de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se apeguem nessa palavra, que verdadeiramente você tome boas escolhas, que essas boas escolhas produzam grandes frutos para a honra e glória do nome do Senhor, e você possa comprovar e testemunhar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E claro, meu irmão, se essa palavra foi uma bênção na sua vida, minha irmã, se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são especiais para você. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Tenho certeza que aqui você vai encontrar um conteúdo que vai te aproximar de Deus e te conduzir para os planos e propósitos dele para a sua vida. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia e é isso. Um forte abraço e até o próximo episódio.